Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouquinho sobre cidades do Brasil. Vamos lá? Pois é, eu estou falando sobre as melhores, menores cidades do Brasil. Estou aqui fazendo uma coleção, chegaremos aí às 10 menores, melhores cidades do Brasil. E hoje nós vamos visitar Pirassununga, aqui no estado de São Paulo. Vamos lá? O fenômeno da piracema no rio Moliguaçu, que os tupis então descreviam como peixes barulhentos, deu nome então à cidade, Pirassununga, peixes barulhentos. Hoje, no entanto, é a forte presença de estudantes, alguma coisa em torno de 75 mil habitantes, que movimenta Pirassununga. Além de um campus da USP, fica também a Academia da Força Aérea Brasileira. A cidade, localizada então aqui a alguma coisa em torno de 206 quilômetros de São Paulo, na região da Campinas, né? Conta também com mais de 100 indústrias, entre elas que produzem então a famosa cachaça brasileira, chamada Cachaça 51. O IDH dessa cidade é alguma coisa em torno de 0,801. Então, uma das melhores, menores cidades do Brasil. As terras onde hoje se situa o município eram habitadas por índios tupis, Cachoeira da Ema, ali na Pirassununga. Então, peixes barulhentos. O barulho desses peixes, então, na junção dos termos em pirá, peixe, sunum, então, barulho, né, dava o nome, então, a esse fenômeno aí que a gente chama de piracema. Piracema. E todos os anos isso acontece ali pelos idos de perto do mês de dezembro. Então, você tem ali a ideia. Então, ali no século XVI, os bandeirantes já exploravam a região. No início do século XIX, chegou à região, então, a família do Cristóvão Pereira de Godoy, que fundou, então, na fazenda Santa Cruz. Em 1823, Inácio Pereira Bueno e sua esposa, então, se instalaram na área central da cidade. Quando então o bairro do Senhor Bom Jesus dos Aflitos foi então oficialmente fundada no dia 6 de agosto de 1823, com a celebração então de uma primeira missa pelo padre então o Felipe Antônio Barreto. O nome Pirassununga, que era então uma designação da Cachoeira das Emas, foi então colocado como nome da cidade. Então a primeira missa, a ideia então da Igreja da Assunção, ali perto da estação rodoviária. Ali em 1828, a Capela do Bom Jesus, né, dos Aflitos, foi elevada à capela então curada, tornou-se freguesia em 1842, a mesma denominação da capela, as terras do município de Mojimirim, então transferida ao município de Limeira. Então, a vila de Pirassununga acaba sendo criada no dia 22 de abril de 1865. A ferrovia chegou ali em 1880, um ramal da linha férrea de Mojimirim, então até o Belém do Descalvado. A vila recebeu então foros de cidade.
em 1879 e tornou-se comarca em 1890. Ah, tá aí, ó. Quanta história, né? É aquilo que eu falo, por isso que o nome está aí. Um lugar e suas histórias. Às vezes você passa nesses lugares, você habita esses lugares, talvez você more em Pirassununga e não sabe por que tem esse nome, por que ela está ali, qual é a história que é contada para aquele lugar, né? O nome da cidade, então, um grande empreendedor, administrador ali, um exemplo de humanidade, então, Fernando Costa. Ele foi responsável, direta ou indiretamente, pela vinda das mais importantes instituições, a Academia da Força Aérea, o 33º Regimento de Cavalaria Mecanizado, a Universidade de São Paulo, o Instituto de Educação Pirassununga, o Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Peixes. Olha quanta coisa que isso foi acontecer naquela localidade, né? Todas essas instituições provocaram, então, a partir de 1950, um ciclo de crescimento populacional e econômico que perdurou até 1980. A partir de então, o ritmo de crescimento populacional e econômico da cidade perdeu um pouco o fôlego, fato que é comprovado em relação às demais cidades da região. Tal estagnação deveu-se, sobretudo, ao fruto de combinação da falta de investimentos sobretudo, no fruto de uma combinação aí de qualificação de mão de obra, cursos técnicos, universidades, as desavenças políticas num total de brigas de visão de crescimento e de empreendedorismo. Tá aí, né? Política sempre acaba estragando um pouco a nossa vidinha, né? Pois é, a partir então do século XXI, agora, né, no século XXI, a cidade passou a receber importantes investimentos públicos e privados no ensino superior, então novos cursos da USP, novas faculdades privadas, na indústria, a expansão do setor sucroalcooleiro, né, com a criação e ampliação de usinas de açúcar e álcool, além de novos distritos, polos industriais, que ajudam, então, a crescimento daquela cidade. No setor de serviços, novas cadeias de varejo que estão sendo implantadas ali. Na construção civil, principalmente na verticalização da cidade, né? Então, isso tudo vai possibilitando aí um suave ciclo de crescimento econômico que perdura até os dias de hoje. Muito se sabe sobre a história de Pirassununga e deve ser um trabalho de pesquisa muito importante de um professor chamado Manuel Pereira de Godoy. Vale a pena procurar. É isso aí. Hoje, Pirassununga. E você conheceu aqui um pedaço de história dessa cidade do Brasil. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras eu falo sobre ruas da cidade de São Paulo. Te espero lá. Até a próxima.